E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Quando um vídeo enigmático começou a circular nas redes oficiais do Santos, exibindo imagens tremidas do túnel da Vila Belmiro, o som distante da torcida ecoando em câmera lenta e um par de chuteiras vermelhas repousando no centro do gramado, a torcida santista sentiu que algo monumental estava prestes a acontecer, mas nada poderia preparar o coração do torcedor para o que viria a seguir, pois em poucos segundos, acompanhado por uma trilha sonora dramática, surgiu um nome que paralisou o Brasil. Do futebol, Lucas Moura, e a mensagem curta, porém devastadora para o mercado, dizia apenas: ele está chegando em casa. A explosão de comentários, compartilhamentos e reações foi instantânea, porque não se tratava apenas de mais uma contratação surpresa, mas de uma movimentação que desafiava toda a lógica do futebol brasileiro recente, já que Lucas Moura é, e sempre foi, identificado há anos com o São Paulo, clube que o revelou para o mundo e que o viu conquistar títulos, evoluir na Europa e se transformar em um dos jogadores brasileiros mais respeitados no cenário internacional, tornando sua ligação com o rival Santos um verdadeiro terremoto emocional. O vídeo, estrategicamente montado para aumentar o mistério, apresentava rápidos flashes de crianças jogando bola na praia ao entardecer, um menino usando a camisa 7 se afastando em direção ao horizonte, e a sombra de um homem caminhando em direção ao estádio. Enquanto uma voz em off narrava que algumas histórias não terminam onde começaram, mas sim onde sempre deveriam ter sido escritas, deixando claro que aquela movimentação envolvia não apenas futebol, mas também destino, identidade, revolução. Poucos segundos depois do fim do teaser, a confirmação veio como uma bomba atômica esportiva. O Santos anunciava oficialmente a contratação de Lucas Moura, ex-São Paulo, ex-PSG, ex-Tottenham, campeão de Libertadores, Mundial de Clubes e autor de uma das maiores atuações individuais da história da Champions League, em uma negociação que imediatamente entrou para o rol das mais impactantes da história do futebol sul-americano. A notícia espalhou-se em velocidade absurda, atravessando fronteiras e dominando os principais veículos de comunicação esportiva do mundo, que passaram a questionar não apenas como o Santos conseguiu convencer o jogador a aceitar a proposta, mas o que isso significava para o futuro do futebol brasileiro, que, mais uma vez, parecia disposto a romper padrões e a desafiar os fluxos tradicionais do mercado global. Dentro do clube, o anúncio foi tratado como um renascimento simbólico, uma declaração pública de que o Santos não pretendia mais assistir de longe às grandes movimentações do futebol, mas ser protagonista delas, mostrando que a camisa que já foi vestida por Pelé, Neymar e tantos outros ainda tem força suficiente para atrair estrelas de nível mundial, independentemente de sua história anterior com clubes rivais. A chegada de Lucas Moura causou um impacto imediato não apenas na torcida santista, mas também no elenco, que passou a enxergar o projeto esportivo do clube sob uma nova perspectiva, elevando o nível de confiança, de ambição e de responsabilidade, pois agora estavam diante de um jogador que traz na bagagem experiências de altíssimo nível, decisões históricas em grandes palcos e uma mentalidade vencedora forjada nos momentos mais decisivos do futebol mundial. Ao desembarcar em Santos, em meio a um mar de torcedores que desafiaram o trânsito, o horário e qualquer bom senso para testemunhar aquele momento histórico, Lucas Moura se mostrou visivelmente emocionado, afirmando que sabia do peso daquela decisão, mas que enxergava esse movimento como um novo capítulo em sua vida, uma oportunidade de reescrever sua trajetória no Brasil e viver algo completamente diferente de tudo que experimentou até então. Ele destacou, em sua primeira entrevista, que sempre foi fascinado pela mística do Santos, pelo estilo ofensivo, pelo futebol alegre e pela maneira como o clube revelou gênios ao mundo, e que vestir aquela camisa representava não uma traição ao seu passado, mas um desafio pessoal, um mergulho corajoso em uma nova realidade, algo que só jogadores com personalidade forte e mente aberta são capazes de encarar. A diretoria santista deixou claro que essa contratação não foi fruto de impulsividade, mas resultado de um planejamento estratégico minucioso, que envolveu meses de conversas, análise de cenário, construção de um projeto esportivo e pessoal para o jogador e articulação com parceiros, patrocinadores e investidores que entenderam o tamanho do potencial econômico, esportivo e midiático que Lucas Moura poderia gerar ao clube. Fala,
torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Nas horas seguintes ao anúncio, as plataformas digitais do Santos registraram números recordes de engajamento, com seguidores disparando, camisas personalizadas se esgotando em questão de minutos e uma procura gigantesca por ingressos para os próximos jogos, demonstrando que a presença de Lucas Moura ativou algo adormecido na torcida, a sensação de pertencimento, de orgulho e de esperança renovada. Especialistas em marketing esportivo rapidamente passaram a classificar essa contratação como um verdadeiro gol de placa fora de campo, pois ela abre portas para novos contratos de patrocínio, amplia a visibilidade internacional do clube e atrai holofotes que há muito tempo não brilhavam com tanta intensidade sobre a Vila Belmiro, transformando o Santos novamente em pauta global. Dentro das quatro linhas, Lucas representa uma mudança completa no patamar técnico do time, já que sua velocidade, inteligência tática, visão de jogo e capacidade decisiva podem transformar jogos comuns em espetáculos, oferecendo ao treinador uma peça versátil e altamente eficiente, capaz de atuar tanto pelas pontas quanto pelo meio, articulando jogadas, criando espaços e decidindo partidas. A chegada do craque também desperta uma onda de responsabilidade sobre os jovens talentos da base santista, que agora passam a conviver diariamente com alguém que viveu o futebol em sua forma mais pura e mais exigente, tendo disputado finais europeias, jogos históricos e momentos extremos de pressão, algo que pode acelerar exponencialmente o amadurecimento dessa nova geração. Torcedores rivais, especialmente os são paulinos, reagiram com uma mistura de incredulidade, revolta e tristeza, interpretando a transferência como um golpe emocional profundo. Porém, mesmo em meio à dor, muitos reconheceram a coragem de Lucas e a ousadia do Santos, admitindo que o futebol é feito justamente dessas reviravoltas imprevisíveis que o tornam tão fascinante. A cidade de Santos sentiu imediatamente essa transformação, com bares, ruas e pontos turísticos tomados por uma energia diferente, como se um novo ciclo estivesse começando, trazendo não apenas movimento econômico, mas também um renascimento do orgulho local, algo que transcende o esporte e atinge diretamente a identidade cultural da região. Com toda a experiência acumulada na Europa, Lucas Moura também passa a ser visto como uma espécie de mentor dentro do elenco, alguém capaz de orientar, aconselhar e inspirar, trazendo lições de profissionalismo, disciplina e mentalidade vencedora que são fundamentais em um clube que deseja não apenas competir, mas liderar uma nova era no futebol brasileiro. A imprensa internacional acompanhou cada detalhe dessa contratação com atenção redobrada, destacando a ousadia do Santos e classificando a transferência como uma das mais improváveis e impactantes dos últimos tempos, pois poucos poderiam imaginar que um jogador tão ligado ao São Paulo decidiria escrever um novo capítulo justamente com um de seus maiores rivais históricos. Mesmo assim, Lucas depende agora de transformar curiosidade em desempenho e expectativa em resultado, sabendo que toda a sua trajetória até aqui será julgada a partir do que ele fizer em campo com a camisa santista, o que apenas aumenta o simbolismo de cada toque na bola, de cada passe, de cada arrancada rumo ao gol. O projeto apresentado pelo clube inclui não apenas metas esportivas, mas também ações sociais, envolvimento com a comunidade e participação ativa na reconstrução da imagem institucional do Santos, algo que Lucas abraçou com entusiasmo, interessado em deixar um legado que vá além dos números e dos títulos. O treinador, visivelmente empolgado, declarou que agora possui uma peça-chave capaz de mudar completamente a dinâmica do time e oferecer soluções inovadoras em campo, ressaltando que terá em Lucas Moura não apenas um jogador, mas um líder técnico, um estabilizador emocional e um motor de competitividade. Cada treino, desde então, passou a ser acompanhado de perto por câmeras, jornalistas e torcedores ansiosos por capturar qualquer detalhe que confirme que aquela contratação não foi apenas um golpe de marketing, mas sim uma revolução real dentro do gramado, uma transformação visível no nível de intensidade, organização e entrega do grupo. O primeiro jogo de Lucas com a camisa do Santos já é tratado como um evento histórico, com expectativa de casa cheia, audiência recorde e atenção internacional voltada para Vila Belmiro, que volta a ser o centro do mundo do futebol, pelo menos por algumas horas, provando que a mística daquele estádio ainda é capaz de mover o planeta. No imaginário santista, Lucas Moura passa a simbolizar uma quebra de maldições recentes,
Um rompimento com anos de instabilidade, uma declaração de que o clube está disposto a lutar novamente em pé de igualdade com seus maiores adversários, recusando-se a aceitar um papel secundário em sua própria história. Cada passo do jogador pelas ruas da cidade é acompanhado por olhares, celulares, aplausos e emoção, pois a presença de uma estrela desse tamanho desperta esperança, movimenta sonhos e reacende aquela paixão crua e intensa que só o futebol é capaz de produzir nas massas. Mesmo sob pressão gigantesca, Lucas demonstra serenidade e maturidade ao afirmar que entende o peso desse momento, mas que está preparado para responder dentro de campo, com trabalho, dedicação e respeito à nova torcida que agora deposita nele não apenas expectativas esportivas, mas uma espécie de redenção emocional. Analistas esportivos apontam que essa contratação pode marcar o início de uma nova fase no mercado brasileiro, onde clubes tradicionais passam a investir não só em promessas ou jogadores em fim de carreira, mas em atletas consolidados, em plena condição física, capazes de elevar o padrão técnico e de devolver brilho ao campeonato nacional. Enquanto os dias avançam, a expectativa se transforma em ansiedade coletiva, pois ninguém quer perder o instante em que Lucas Moura pisar oficialmente no gramado da Vila Belmiro vestindo branco e preto, um momento que certamente será registrado na memória do futebol como um dos mais ousados, controversos e, ao mesmo tempo, fascinantes de todos os tempos. Nesse contexto, o Santos não anuncia apenas um jogador, mas uma nova narrativa, um novo roteiro para sua história, provando que ainda é capaz de surpreender o mundo, desafiar as probabilidades e fazer com que o impossível se torne realidade diante dos olhos incrédulos de uma nação apaixonada por futebol. Dessa forma, o que começou como um vídeo misterioso se transforma em um marco histórico, em um símbolo de ousadia, de ruptura e de renascimento, pois a chegada de Lucas Moura ao Santos não é apenas uma contratação, é um grito silencioso de que o gigante acordou, de que o passado glorioso encontrou o presente e de que o futuro, agora, promete ser ainda mais imprevisível, emocionante e grandioso. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.